Olá, pessoal. Então, estamos aqui, né, de novo juntos, explorando a família dos ácidos, né? Família do hidrogênio e tal. E agora a gente vai falar um geralzão homeopático que é característico da família dos ácidos, né? Vamos aqui compartilhar o material. Então, o que os ácidos, né, têm em comum? Quais são as características comuns dos remédios à base dos ácidos, né? Então, a característica mais comum dos ácidos é a exaustão, tá? São pessoas que reclamam de estarem exaustos. Aí, o Jean Schouten, né, ele faz aqui uma diferenciação, né, dos ácidos. Então, ele coloca assim, são pessoas muito cansadas nos aspectos mentais. Ele colocou picre com ácido, né, mas é um ácido um pouco mais difícil de achar. O sulfuric acid também é um ácido que pega muita exaustão mental. Aquela pessoa que trabalhou demais com cálculo, que trabalhou demais pensando, né, esse pessoal que trabalha com programação, que trabalha muito com a parte mental, de cognição, né? Então, muitas vezes eles precisam de picre com ácido ou de sulfuric acid, tá? Temos o cansaço do aspecto emocional, né? Pessoas que estão num sobe e desce emocional, perderam pessoas, né? Estão num momento aí de muito estresse, né? A gente pode usar o fosforic acid para tais situações. Por isso que o fosforic acid é muito indicado para as pessoas que estão em luto, porque ele pega essa exaustão mental que muitas vezes o luto traz, né? E se você tiver um cansaço físico, né, a gente tem o muriatic acid, né, para cobrir essas questões mais físicas, né? Então, ó, a exaustão está ligada ao desequilíbrio ácido no organismo, como ocorre em atletas sob esforço extremo, onde há acúmulo de ácido lático e o CO2 por oxidação acelerada ou até mesmo por fermentação, né? Então, vamos lá. Quais são as características, né, de uma pessoa que vive, que está vibrando no ácido, né? Antes delas estarem exaustas, elas estão exaustas por quê? Porque elas fizeram alguma atividade intensa, seja ela no âmbito mental, seja ela no âmbito emocional ou no âmbito físico, né? Então, elas estiveram em alguma atividade intensa, acelerada e muitas vezes sem sintomas, né? São apressados, como o sulfuric acid, que gasta energia rapidamente, o que leva portanto, a uma exaustão subsequente, né? Então, eles são vivos, animados, otimistas, comunicativos, extrovertidos, né? Com desejo sexual elevado e perfeccionistas, buscando controle e perfeição em tudo. E quando não está perfeito ou quando eles estão fora do controle, isso pode gerar uma frustração. Agora, você imagina uma pessoa que está viva, animada e otimista, fazendo uma série. Então, é aquela pessoa que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida de um trabalho muitas vezes estressante, muitas vezes, além de fazer o próprio trabalho, precisa administrar, né, questões de trabalho, muitas vezes, além da própria família do filho, tem a família de origem, e ela quer fazer tudo isso com perfeição e muito controle. O que a gente vai encontrar lá no final do túnel? É exaustão. A pessoa não aguenta. E aí, quando não sai a contento dela, porque ela quer fazer, porque ela faz do jeito perfeito, ela fica exausta, né? E isso gera muita frustração. Então, é assim, eles são vivazes, felizes, quando eles estão em energia. A hora que eles começam a perder energia, eles começam a se tornar agressivos e são pessoas muito lutadoras, né? Então, são pessoas que querem impor sua vontade, lutam para alcançar os seus objetivos, tira leite de pedra se for necessário para alcançar o que querem, não aceitam perder, não aceitam as frustrações,
E isso acaba desenvolvendo sintomas corrosivos, como úlcera, afta, fissura, entendeu? Qual que é o desejo, né, do ácido, né? Por trás dessa agressividade é uma forte fusão com o todo. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Então, a minha família de origem está ligada com a família que eu criei, que está ligado com o meu trabalho, eu preciso desse trabalho para sustentar a minha família. Porém, eu também tenho uma família no ambiente de trabalho e tudo precisa ocorrer de uma forma controlada, em paz e harmonia. Ou seja, como tudo está ligado, você toma conta de tudo com um grande controle. E aí você não aguenta a história, né? Então, por trás da agressividade, há um forte desejo de fusão com o todo, que é o que aparece na questão do hidrogênio, né? Que representa o impulso da unidade universal. Ou o oposto, o isolamento profundo, né? Aquela pessoa que está completamente isolada. Muitas vezes, né, gente, para a gente descansar desse controle dos problemas da vida, o que as pessoas fazem? Elas se isolam, elas dormem, porque muitas vezes elas não aguentam o peso das atividades sociais. E às vezes elas querem ficar no canto, né? Mas enquanto ela estiver ali muito tempo, né, naquela vibração, chega uma hora que viver em sociedade fica extremamente pesado, né? Então, os ácidos, né, eles podem vivenciar a sensação de estar separado dos outros, né, um isolamento emocional e muitas vezes eles estão isolados, uma parte quer comunicação, outra parte não quer. Essa comunicação, ela é muito presente em fosfórico e ácido, né? Características gerais dos ácidos, né? Localização do lado direito, geralmente os problemas se localizam do lado direito do corpo, geralmente são de pele magra ou magros. Pode ser um negro? Pode, mas vai ser um negro com uma pele meio desbotada, né? Com um negro pálido, vamos assim dizer, né? Tem uma tendência ao frio, apesar de ter muitos ácidos, que também tem muito problema com o calor, né? Então, eles têm uma tendência maior para o frio. O horário típico dos sintomas aparecerem às 21 horas e desaparecem repetidamente. Então, possuem desejos alimentares por gordura, picante, algo, coisas refrescantes, ou seja, coisas que tragam energia, né? Aversão aos azedos. Gente, a quantidade de pessoas que na sociedade moderna trazem essas características é muito forte. Principalmente quem trabalha no mundo corporativo, né? São pessoas que acabam se tornando muito solitárias, porque o trabalho demanda demais, então eles estão sempre apartados da família. Aí, quando eles chegam na família, ele é visto como um ser desconhecido, né, pela família, não consegue muitas vezes se entrosar, muitas vezes nem tem energia para se entrosar com a família, quiçá com os amigos, né, muitas vezes a solidão, ela vai se tornando porque ele nunca está disponível para atividades sociais, ele está sempre em atividades de trabalho, né, e muitas vezes eles acabam fazendo das atividades de trabalho as suas atividades sociais. Então, por isso que eles vêm para cá, para a gente, reclamar de fadiga, reclamar de cansaço, reclamar de que as coisas não funcionam, e quanto eles precisam das coisas funcionando, né? São aquelas pessoas que são agressivas, mais por cansaço do que pela causa, né? Às vezes eles ficam agressivos por uma gota d'água, mas eles são assim porque eles estão cansados, né? E perder o controle, seja de um pingo d'água, já é o suficiente para deixá-los fora de prumo. Muito bem, gente. Vamos ver agora ácido por ácido, tá bom? Na verdade, veremos nos nossos próximos vídeos, tá ok? Segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, para você não perder a continuidade da nossa websérie. A gente se vê no próximo vídeo.